Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam para a gente que, ungidos pelo Senhor, somos chamados a defender a vida e a discernir e assumir os valores mais importantes no seguimento de Jesus. Então, a primeira leitura hoje está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 a 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 a 13. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vem sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abimadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor, esse que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e ungiu, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então essa primeira leitura, mostra pra gente, a escolha, de Davi como rei por Deus. Ele foi escolhido, por Deus para governar ali o povo. Então, ele foi chamado para uma missão, assim como Deus também nos chama para uma missão. Então, nós devemos abraçar o projeto de Deus para a nossa vida, e que nós possamos, como eu falei ontem, e repito hoje, nós devemos sempre fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sempre deve prevalecer, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 2, versículo 23 a 28. Marcos capítulo 2, versículo 23 a 28. E aconteceu que, passando Jesus num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Os fariseus lhes disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem até do sábado é Senhor. Então, essa leitura do Evangelho mostra pra gente, que o projeto de Jesus é um projeto missionário muito bem definido, onde
as pessoas necessitadas, né, realmente as pessoas necessitadas realmente são as que têm prioridade, né? As pessoas que têm prioridade, né? A sua defesa dos pequeninos, dos pobres, dos necessitados, né? A defesa de Jesus é constante, né? Então, a gente vê, né, aqui nessa leitura do Evangelho, né, que Jesus ele viu que os discípulos estavam com fome, né, e os discípulos começaram a colher espigas de milho, né? E aí, né, os fariseus e os discípulos chegaram lá e falaram: ué, mas é lei, não pode fazer o que é, isso não é lícito fazer no sábado, né? Eles perguntam assim: por que fazem no sábado o que não é lícito? E aí Jesus responde: nunca leste, não, por acaso vocês não leram o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Né? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? Então, os fariseus eles falavam que aquilo que eles estavam fazendo era proibido. Mas aí Jesus dá uma grande lição aos fariseus, né? Ele mostra toda a sua sabedoria, né? Todo o seu conhecimento, falando que proibida era uma religião que permitia a fome do seu povo, né? Ou seja, as pessoas que proibiam, né, as pessoas, né, a lei que proibisse as pessoas de se alimentarem, né? Isso é que era errado, né? Os discípulos estavam com fome, eles tinham direito sim de comer, de se alimentar, né? Então foi isso que Jesus quis dizer, né? Os necessitados eles têm direito, né, de se alimentar, né? Então o Filho do Homem é o Senhor do sábado, né? Então Jesus tinha autoridade sim para colher aquelas espigas ali, né? Porque ele é o Filho de Deus, né? Então que nós realmente possamos também, né, sair em defesa dos mais necessitados, né? Que nós possamos defender aqueles que precisam, né? E que nós possamos sempre seguir o exemplo de Jesus, seguir o exemplo de Cristo e ajudar sempre aqueles que precisam, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.